Olá, seja muito bem-vindo, professor Hudson falando e dando continuidade à nossa videoaula sobre replicação viral. Na aula passada, se você ainda não assistiu, assiste lá, nós damos início à parte de replicação viral. Nós estabelecemos alguns conceitos em relação à replicação viral, o que é uma replicação, uma infecção abortiva, uma infecção produtiva, alguns termos como susceptibilidade, alguns termos como tropismo, né? Dentre outros. Se você não assistiu, clica no cardzinho ali em cima e presta atenção lá e depois acompanha essa videoaula para você não ficar perdido, né? Também na videoaula passada nós falamos do início do processo de infecção, né? Nós falamos sobre a adsorção e dando continuidade aqui sobre o assunto, sobre infecção, agora nós chegamos na parte da penetração, que é quando o vírus adentra a célula hospedeira, tá certo? E para a gente entender um pouquinho melhor, vou colocar aqui na imagem para ficar mais fácil para visualizar, tá? Então na penetração, então é a entrada de todo o vírion, lembrando que vírion então é aquela unidade que está fora, né? O vírus quando ele está fora da célula hospedeira, a gente chama de vírion, tá? Então a penetração então é a entrada do vírion ou parte dele dentro da célula. Por que parte dele? Tem vírion, a maioria dos vírions vão entrar inteiro, mas alguns grupos de vírion eles vão liberar somente o seu material genético, como é o caso dos bacteriófagos. É aquele que estava no comecinho da videoaula anterior que eu falei para vocês, que é aquele que tem umas perninhas, né, que a gente conhece bem, tá? Então, que lá são os bacteriófagos, ele inocula basicamente o seu material genético, tá? Ou seja, o processo de penetração, como eu coloquei ali, é a transposição da membrana, tá? E aí pode ocorrer de algumas formas, tá? Obviamente que essa etapa ocorre gasto de energia e olha só, quem que paga pela conta? A nossa célula. O vírus não gasta nenhuma energia, porque ele não consegue produzir. Por isso é um dos motivos que ele é um parasita intracelular obrigatório, tá certo? Então quem paga esse gasto de energia são as células infectadas, tá certo? Ocorre de duas formas então, a penetração direta, né, ou a internalização em vesículas, tá? Conforme está no desenho aqui, deixa eu até ligar aqui o laserzinho para ficar mais fácil a gente demonstrar aqui. Então a penetração direta, então eu tenho um vírion, no caso aqui um vírion envelopado, tá? Esse envelope do vírion aqui vai ocorrer a fusão dele com a membrana celular. Então esse envoltório é como se ele vai ocorrer a fusão, ele vai começar a fazer parte, ele vai então abrir a membrana da célula para que o núcleo capsídeo dele, né, que está aqui, consiga entrar dentro da célula, tá certo? Em alguns casos, quando o vírus ele é não envelopado, principalmente, esse vírion ele vai reconhecer ali a membrana, aquelas proteínas, aqueles receptores da membrana celular, né, vai ter a adsorção e a célula vai fazer um processo de fagocitose, vai tentar digerir, tá? Então vai fazer essa invaginação aqui na célula e a célula ela vai levar para dentro dela esse vírus aqui, tá? Esse vírion aqui. E olha só, vai formar essa vesícula aqui, tá? Essa aqui é a vesícula. E o que ocorre no processo de fagocitose? A célula forma essa vesícula e começa a jogar enzimas lá para dentro para fazer a digestão, para degradar, para eliminar tudo. Só que com os vírus é diferente. Na hora que joga as enzimas para fazer a liberação, na verdade está fazendo tudo o que o vírus quer, porque é fazer quebrar esse capsídeo para que ocorra a liberação do material genético. E aí ocorre todo o processo de infecção, tá certo? Continuando então, em relação ao mecanismo de penetração, tá? Nós temos, como eu falei, duas formas. Uma é a fusão do envelope, tá? Aqui no desenho está um pouquinho mais detalhado para nós. Até coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender quem são os vírus que fazem isso. Os retrovírus e os herpes vírus, né? É bem conhecido aí como os herpes labial, herpes, né, vaginal, tem tantos outros herpes, tá? Mais pra frente a gente vai falar sobre alguns grupos de vírus ali, tá certo? Então eu tenho um vírus envelopado, o que vai acontecer? Esse vírus ele vai chegar na célula, vai ocorrer a correcepção, vai ter a interação entre os receptores, né? Então os receptores das VAPs com a proteína das células, os receptores, né? Então vai ter uma interação de correceptores aqui e esse núcleo capsídeo vai ser internalizado.
E olha só um detalhe interessante, tá? Aqui eu ainda não estou falando em relação ao tipo de material genético, tá? Isso aqui independe do material genético. Se o seu material genético for de DNA e ele ocorrer etapas de replicação desse material genético, como de DNA ocorre dentro do núcleo, esse núcleo capsídeo ele vai ser carreado pelos microtúbulos até bem próximo ao poro do núcleo, tá? Lá nos poros da carioteca. E lá sim ele vai sofrer a decapsidação para que ocorra a liberação do DNA dentro do núcleo, para que ocorra a fase seguinte. Então essa fase aqui de transporte do núcleo capsídeo até o poro nuclear geralmente ocorre com um vírus que tem o seu material genético como DNA. Se esse vírus ele possui RNA como material genético, tá? Esse núcleo capsídeo ele vai sofrer a decapsidação, ou seja, ele vai ser desintegrado no citoplasma. E aí ocorre a liberação do material genético, no caso com RNA viral, já no citoplasma. E a partir daqui já ocorre a replicação pelos ribossomos das nossas células, tá certo? A outra forma que pode ocorrer é de endocitose, tá? Só voltando aqui. Em relação à fusão de envelope, obviamente que se eu estou falando que é fusão de envelope, só vai ocorrer com vírus envelopados. Já em relação à endocitose, pode ocorrer tanto para vírus envelopado quanto para vírus não envelopado, tá? E aí o processo é a mesma coisa. Os dois tipos de vírus vão chegar nas células, vai ocorrer a interação das VAPs com os receptores celulares, tá? Tanto no vírus envelopado quanto no vírus não envelopado. Ocorreu essa sinalização, o vírus vai sinalizar para a célula e a célula vai entender que aquilo ali precisa ser fagocitado, precisa ser digerido. A célula vai fagocitar, né? Vai sofrer todo o processo de invaginação, que é essa, né, quando ocorre essa curva. Então a célula começa a absorver esse vírus, formando as vesículas. A partir do momento que formou a vesícula, como eu já disse, libera a enzima vai fazer a digestão e ocorre a liberação, tá? Essa fase de liberação é o que nós chamamos de decapsidação, que vai desfazer o capsídeo do vírus, tá certo? Quem são os tipos de vírus que realizam esse tipo? Os vírus envelopados, nós temos a família dos flavivírus, e dos não envelopados, nós temos a família dos helvírus, tá certo? Então, logo após a penetração, ocorre o desnudamento, só para a gente entender um pouquinho, então, como que ocorre isso, tá? Esse desnudamento ele ocorre logo após a penetração, então logo em seguida que o núcleo capsídeo conseguiu adentrar a célula, tá? Vai ocorrer, então, esse desnudamento. O que é o desnudamento ou decapsidação, tá? É a fase, então, que o vírus, a partícula viral que entrou, né, o vírus, o núcleo capsídeo, ele vai ser desintegrado dentro da célula, tá? É nessa fase, então, que vai ocorrer a exposição de todo o seu material genético, tá? Isso pode ser de forma completa ou parcial, depende muito dos vírus. Na maioria dos casos, na maioria dos vírus, ocorre a exposição completa. Dois exemplos de desnudamento, nós temos a família dos flavivírus e dos helvírus. A maioria dos vírus de flavivírus, o seu desnudamento ocorre no citoplasma. Já a família dos helvírus, o seu desnudamento ocorre lá próximo ao poro nuclear, porque a sua replicação vai se dar dentro do núcleo nesse caso, tá certo? Então, vírus que se replicam no núcleo, como é o caso dos helvírus, tá? Na maioria dos casos, deixa eu ligar a canetinha aqui, né? Na maioria dos casos, o desnudamento ele vai ocorrer no citoplasma, mas geralmente no citoplasma bem próximo ao núcleo ou até mesmo dentro do núcleo, tá? Mas a gente acaba adotando que ocorre próximo ao poro nuclear, tá? Os vírus que se replicam já no citoplasma, assim que ele entra dentro da célula, obviamente já está no citoplasma, logo já ocorre esse desnudamento, tá certo? Quais são os mecanismos do desnudamento? Como que ocorre essa decapsidação? Tá? A gente divide em três fases. A primeira fase é a fase de acidificação dos endossomos. Essas vesículas formadas, elas vão começar a ter o seu pH alterado, como se fosse uma forma
da célula realizar a digestão e que de fato está ocorrendo uma digestão. Logo em seguida, após essa acidificação desses endossomos, vai ser liberado dentro desses endossomos as proteínas que vão fazer a digestão. Quem são as proteínas? As principais proteínas presentes ali são as proteases celulares, né? Lembrando lá de bioquímica, né? Ó, o sufixo ases remete a proteínas e o início, né, o prefixo aqui, ao substrato que elas vão catabolizar. Então, proteases celulares, e daqui a origem delas, tá? Então, são enzimas que degradam proteína que tem a sua origem das células, não é do vírus, tá certo? E por último, né, na maioria dos casos que os vírus são replicados no núcleo, tá? Essa liberação ocorre junto aos poros nucleares, como está na figura aqui embaixo, ó, bem próximo ao poro nuclear. Isso vai depender do tipo de vírus, tá certo? Continuando aqui então, em relação ao movimento, como que esse endossomo, essa vesícula, ela é transportada, como ela é carreada dentro da célula, tá? Esse movimento então dessas vesículas, né, endocíticas, vai ocorrer de forma passiva, ou seja, é espontâneo, tá? Não tem um gasto de energia exorbitante, obviamente acaba tendo um gasto porque vai ter proteínas envolvidas, mas acaba ocorrendo de forma automática, não tem nenhuma sinalização específica, tá certo? Logo depois então que a partícula viral ela entra dentro da célula pelos endossomos, pela vesícula, ocorre uma interação com alguns componentes do citoesqueleto, principalmente os microtúbulos, como eu coloquei aqui, tá? Do citoesqueleto, ou até mesmo algumas proteínas transportadoras, tá? Mas na maioria dos casos, microtúbulos, né, são estruturas do citoesqueleto. São elas que vão fazer então esse transporte da vesícula ou da partícula viral, no caso, até dentro ao próximo núcleo, tá? Aqui na imagem nós temos então o processo formando de vesícula, tá? E também pelo processo onde ocorre a fusão do vírus, né? E aí já libera direto o núcleo capsídeo, tá? Então nós temos as duas formas aqui, certo? Penetração nuclear, tá? A maioria dos vírus de DNA, ou seja, para entrar lá no núcleo somente, a maioria dos casos são vírus de DNA, alguns poucos casos de RNA, tá? Mas no geral a gente acaba adotando que o desnudamento ocorre no núcleo somente para vírus de DNA, salvo algumas exceções, tá? O núcleo capsídeo ou esse genoma ele é liberado, como eu já disse, próximo a esses poros nucleares, tá? E depois dessa videoaula, o que a gente vai falar na próxima aula? Só para a gente já falar, a gente vai falar da síntese. Então o vírus ele entrou, ou seja, ele reconheceu a célula, ele conseguiu penetrar e ele fez o desnudamento. Ele conseguiu liberar suas partículas virais dentro da célula. A próxima fase é a parte de replicação desses componentes, que é a fase de síntese dos componentes virais, que nós iremos estudar na próxima aula, tá certo? Então, para essa aula ficou penetração e decapsidação ou desnudamento, tá certo? Gente, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, tá certo? Valeu, abração e até logo!